que queremos desenvolver aqui. Apocalipse 6, verso 1 a 6, não é novidade. Diz assim a palavra do Senhor: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 diz a palavra do Senhor, quando o Cordeiro abriu 7 selos, o domínio, nós podemos ver aqui, que quem abre os 7 selos é aquele que pode abrir os 7 selos. Quem pode abrir os 7 selos? Ora, só poderia abrir os 7 selos aquele que viesse na terra e resgatasse a humanidade do pecado e justificasse a humanidade pelo seu próprio sangue. Quem fez isso? O nosso amado Jesus, que realizou, foi o autor e o consumador do plano da cruz, nos resgatando. É esse Jesus que agora tem o domínio. Aleluia! O único capaz de abrir os selos, como está no capítulo de número 5 deste mesmo livro. Olhando, observando os primeiros versículos do capítulo 6, nós podemos ver o domínio de Jesus e a permissividade de Jesus. Domínio e permissividade do Cordeiro no primeiro selo aberto. 7 selos significa dizer que o que está para acontecer é na medida que Deus estabeleceu, não vai nem passar e nem diminuir, e a sua voz é ouvida e obedecida, porque é comparada ao trovão. E aí cabe aqui uma pergunta: quem tem a voz como a de um trovão? Somente Jesus. Quando se ouve o trovão, a primeira coisa que se faz é permanecer em silêncio. Versículo 2: ouvi e vi um cavalo branco. Aleluia! E aqui vamos discorrer no versículo 2 o que foi visto. Primeiro foi visto um cavalo branco, foi visto um cavaleiro, foi visto um arco, foi visto uma coroa e foi visto a ação deste cavaleiro que vinha vencendo para vencer. Este cavalo branco tipifica aqui uma grande força, uma grande capacidade de batalha, sendo o cavalo branco uma falsa paz, um cavaleiro, um nobre em cima do cavalo, e um arco. Este arco, ao contrário do qual muitos pensam ser o arco de arco e flecha, este arco é um círculo, a exemplo, a tipologia de uma aliança. E este arco tipifica as alianças. Este cavaleiro vem e surge pelo meio político. Aleluia! Pela ciência política humana. E existe alguma coisa
que mais corrompa que a política. Aleluia. E a Bíblia diz ainda que é visto nesse cavaleiro do cavalo branco uma coroa. Ora, só veste coroa quem é rei. Então foi-lhe dada a permissão, foi-lhe dada a coroa. Você, sendo, aleluia, o anticristo, receberá então uma coroa. E a Bíblia ainda termina o versículo de número 2 dizendo que ele vem vencendo para vencer. Na Bíblia, aleluia, de Thompson, vencendo para vencer. E ele vem triunfando. E cada dia que passa, a cada momento, com mais voracidade. Aleluia. E a King James fala que ele está determinado. Sabe que está no fim. Sabe que está findando o seu tempo. E o que ele tem que fazer tem que ser rápido. Aleluia. Versículo de número 3. O segundo selo. E no versículo 3 nós podemos ver o controle de Jesus. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, significa dizer que só irá acontecer algo quando o Cordeiro abrir o segundo selo. E também com a sua voz bradar, vem. Tamanha a autoridade do Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 4, diz a palavra do Senhor que saiu agora, primeiro, um cavalo vermelho, segundo, um cavaleiro, para tirar a paz. A função desse cavalo vermelho e desse cavaleiro é para tirar a paz, e trazia na sua mão uma espada. Logo, se observa que espada é a tipologia da palavra do Senhor. Espada não é outra coisa que a tipologia da palavra do Senhor. E aqui podemos entender que este cavaleiro vem com a espada, ele vem usando a própria Bíblia para trazer, então, juízo e justiça pela legalidade que alguns estão dando pelo não cumprimento da palavra de Deus. Legalidade que alguns estão dando ao inimigo, aleluia, pelo descumprimento da Escritura Sagrada, pela desobediência à Bíblia, pela desobediência dos cristãos. Vem para tirar a paz e já entrando no meio, aleluia, daqueles que se dizem crentes e não são, usando a própria palavra com legalidade para destruir. E a Bíblia diz em João 12:48 que a própria Bíblia os julgará. O princípio das dores começa pela casa, como diz em 1 Pedro 4, verso 17. Deus não é brincadeira, aleluia. E as coisas de Deus, muito menos ainda. Igreja também não. E Bíblia também. Aleluia. Versículo 5. E aí o cordeiro, de novo o cordeiro. É o cordeiro que diz, é o cordeiro que determina os acontecimentos e não os homens. É o cordeiro, é Jesus que determina, aleluia, que abre os selos e que tem o controle e dá a permissividade a partir do movimento que ele, Jesus, quer. Ele é absoluto. Não são os homens, não são os governos. A hora que Deus quer, ele destitui. A hora que Deus quer, ele estabelece. A hora que ele quer, ele remove, capacita. Aleluia. Ele é Deus. O cordeiro, no terceiro selo, mostra um cavalo preto, uma balança na mão, um controle na sua mão, aleluia, um domínio na sua mão, aleluia. E a Bíblia está dizendo aqui, no versículo de número 5, acerca da balança, aleluia. E quem está no trono está dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Significa dizer que as coisas de uma hora para outra teriam os preços altos.
subiria as coisas de repente. O produto valeria muito mais do que o próprio dinheiro, pela escassez, pelo fato do cavaleiro ter na sua mão a balança para destruir alimentos, para que os alimentos sejam valorizados. Aí se observa, na nossa época, em que a paz está sendo removida do nosso meio, se observa, então, a espada trazendo julgamento desde já. Se observa a balança, trazendo escassez. Aleluia! E ainda no versículo de número 5, a Bíblia diz, acerca da balança, passando para o 6, dizendo a Bíblia que não é para tocar no azeite e não é para tocar na vinha. Não é para tocar, é uma ordem de Jesus. Parece que se observa Jesus dizendo, e aqui contextualizando, abrirei o selo. Você faz isso, você só faz até aqui, mas não danifica, mas não toca, aleluia, no azeite e na videira, não toca na oliveira e não toca na videira, não toca no azeite, não toca no vinho, aleluia. E olhando para a palavra de Deus, a gente vê a voz de Deus ordenando para que o anticristo não toque primeiro no azeite, oliveira, a tipologia de Israel, e você pode ler Romanos 11, do verso 17 ao 27, que você vai encontrar exatamente a tipologia de sendo oliveira Israel. Então Deus está dizendo ao anticristo, não toque em Israel, aleluia, nesse tempo em que os 3 selos primeiros serão abertos. Segundo, não toque na videira, aleluia, produz uva. Aleluia, uva produz alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Videira é igual à igreja, e você pode ler João capítulo 15, verso 5, que nós somos enxertos na videira. A videira é Jesus, e nós somos enxertados na videira. Eu sou a videira, vós sois o ramos. Disse Jesus para a igreja de Jesus. Então, sai a ordem. Quando as coisas não tiverem paz, quando esse mundo não tiver paz, quando a espada vier, quando a balança aparecer pela escassez, Deus dá a ordem, não toca nos judeus, não toca em Israel e não toca na igreja. É a tipologia, simbolicamente é isso que está aqui na palavra do Senhor, em Apocalipse 1, verso 6. Não é para tocar nos judeus e na igreja. Bom, cabe aqui uma pergunta. Eu sou judeu? Não, não sou judeu. Então só me resta ser igreja. E o que é ser igreja? É ouvir e praticar. Aleluia. É viver o evangelho. É viver restauração. Não há saída. Ou nos tornamos igreja para escapar do que está acontecendo, porque eu vou dizer aqui, a providência no meio da dificuldade aparecerá para aquele que é igreja. E aqui não cabe colocar placas denominacionais, não, seria uma falácia da minha parte. Igreja é invisível. Igreja é aquele que é tirado para fora para viver uma vida sagrada, separada para Deus, esperando o fim de todas as coisas, inclusive o arrebatamento. Bem, se eu não sou judeu, eu preciso ser igreja. Para mim ser igreja, eu preciso me enquadrar nas doutrinas bíblicas que me fala de aceitar a Jesus como único Salvador, das doutrinas que me fala de arrependimento constante e de mudanças de atitude a todo momento e viver restauração. Aleluia! Não há placas, muito menos haverá salvação para igrejas que são verdadeiros clubes
ou igrejas que são verdadeiros desfiles de moda. Aleluia! Porque o Senhor traz para a terra, permite para a terra o abrir dos selos. É Ele que abre. E aí vem tudo que tem que vir. E só vai escapar Israel e a igreja. Bem, talvez você seja judeu, eu não sei. Mas se não é, só tem uma saída. Escapar sendo igreja. A nossa vitória vem da voz que sai do trono e não dos homens. A nossa vitória vem de Jesus e não de pastores. A nossa vitória vem do Mestre, amado Jesus, a voz de trovão que deu a ordem para não tocar na igreja, na videira. Aleluia. Deus se mostrará nesta hora para aqueles que são igreja. Deus irá se mostrar. Eu vou me manifestar naquele que está na minha presença. Os outros verão naqueles que são verdadeiros cristãos o socorro, a providência. A exemplo do que aconteceu com Israel quando foi formado por Abraão, passando por Isaac e Jacó, e depois tirado do Egito por Moisés, e atravessando o deserto por 40 anos, depois nos juízes, em todos os juízes, profetas, e depois vieram os reis, aleluia. Enquanto Israel estava na dependência de Deus, Israel sempre foi vitorioso. Quem olhava para Israel dizia, lá tem um Deus, Deus cuida de Israel, porque confessa o único Deus. Bem, é exatamente isso que Deus quer fazer nessa hora. Então, ou nós somos judeus, o que não somos, talvez você que está me ouvindo seja, eu não sou judeu, eu preciso ser igreja, porque nessa hora, quando for tirada a paz da terra, nesta hora, quando um homem matar outro homem, nesta hora, quando a própria espada vier contra aqueles que não estão na espada, aleluia, nesta hora, quando as coisas vierem por medida, aleluia, Deus vai guardar aqueles que são igreja. Aqueles que são igreja, não se enganem. Aí acontecerá o fenômeno bíblico que está em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 17 a 22. Aconselho você que leia Mateus 10, 17 a 22. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis conduzidos na presença dos governadores, reis, por minha causa, disse Jesus. Aleluia. E lá, a Bíblia diz ainda, no versículo 21, um irmão entregará a outro irmão à morte. Quem você acha que é um irmão entregando outro irmão? O irmão entregando outro irmão são os mesmos que frequentam a igreja. A diferença é que um é igreja e nesse que é igreja está sendo demonstrado por Deus o livramento. Deus está livrando aquele que é igreja. Deus livrará aquele que é cristão de verdade. E o que vai acontecer? Causará ciúmes naqueles que estão passando por problema, que estão na igreja para grupo, que são crente e não cristão. Esses que não irão receber o socorro do Senhor, irão se revoltar contra aqueles que receberão o socorro do Senhor dentro das igrejas, irmão contra irmão. Laços afetivos, laços comuns. Aleluia. É por isso que Jesus está voltando. E nós já sabíamos do que ia acontecer. O que o nosso país está passando, o que estamos vendo aí, é apenas o princípio. Aleluia. Ora, se por 1 litro de gasolina dá briga, você imagina quando faltar
o básico. A cebola a R$ 15 o quilo. Imagina quando faltar o básico. Pois eu venho dizer aqui aos senhores que isso, para aquele que é cristão, não é novidade. Para aquele que é cristão, estuda, se interessa, isso tudo não é novidade. A confiança dele está em Cristo Jesus, que pode preparar uma mesa no deserto. Está em Cristo Jesus que sustentou Israel 40 anos. Está em Cristo Jesus que disse: não toque em Israel e não toque na igreja. Que disse, e eu estou contextualizando, e que disse: não toque na oliveira e não toque na videira. Ou você é judeu ou você é igreja. Bem, se é ser judeu, é por genética. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há opção. Mas o ser igreja é opcional. E você tem uma oportunidade. Aleluia. De na hora das maiores dificuldades escapar. Porque já começou o tirar a paz da terra. Já começou. Aleluia. A definição de quem é e quem não é. Pois em próprio Apocalipse diz: quem é sujo, suje-se ainda. E quem é limpo, limpe-se ainda. Aleluia. E já começou as coisas por medidas, a escassez e o preço alto dos produtos. Nós já sabíamos, para nós não é novidade. Confie no Senhor e o mais tudo Ele fará. Receba essa palavra, em o nome de Jesus.